Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre uma das provas de função pulmonar, a chamada prova de capacidade de difusão pulmonar de monóxido de carbono. Como o próprio nome diz, essa prova visa avaliar a capacidade de difusão da membrana alvéolo-capilar do indivíduo, ou seja, de se avaliar qual a facilidade ou dificuldade que ele tem de deixar passar um conteúdo aéreo, conteúdo gasoso do seu alvéolo em direção à corrente sanguínea. É feito com a utilização do monóxido de carbono, que é inalado numa concentração própria de 0,3%, numa mistura com um gás marcador e oxigênio e o nitrogênio, como vai ser visto posteriormente. E essa mistura é inalada e o paciente fica em apneia por cerca de 10 segundos. Depois desse tempo ele exala essa mistura que permanece no alvéolo e essa mistura é analisada pelo aparelho apropriado. O monóxido de carbono é o gás utilizado devido à sua alta afinidade pela hemoglobina, já que ele tem uma afinidade pela hemoglobina cerca de 200 a 250 vezes maior do que o oxigênio. O resultado do exame é dado através da unidade de mililitros por segundo por milímetro de mercúrio. Esse milímetro de mercúrio é o gradiente de pressão entre o alvéolo e a corrente sanguínea. E é feita a avaliação para se entender se há ou não alguma dificuldade de ultrapassagem desses gases através da membrana respiratória, que, como sabemos, é constituída de epitélio alveolar, interstício e endotélio capilar. O princípio dessa avaliação é o princípio da lei de Fick, que diz que a passagem dos gases através de uma membrana vai ser diretamente proporcional ao coeficiente de difusão desse gás, a área de superfície a ser ultrapassada ou a ser difundida pelo gás e o gradiente de concentração. E é inversamente proporcional à espessura dessa membrana pela qual ou através da qual o gás tem que difundir. As indicações são várias, principalmente a dispneia, mas em geral patologias parenquimatosas ou não, que tem o diagnóstico ainda não confirmado ou a avaliação de segmento de tratamento e prognóstico são possíveis indicações para a realização do teste de capacidade de difusão pulmonar de monóxido de carbono. Ele, em geral, é associado com a espirometria, que dá um refinamento à capacidade diagnóstica. Também ele pode ser utilizado em alguns pacientes para avaliação da capacidade de exercício e a previsão de sobrevida, ou seja, o prognóstico do paciente. Algumas condições são consideradas contraindicações à realização desse teste, tanto pelo risco que pode representar, quanto pela limitação que impõe a capacidade diagnóstica do exame. Entre as contraindicações principais temos dor torácica, dor abdominal, dor na boca ou na face do paciente, hemoptise, pneumotórax, aneurisma principalmente de grandes vasos, aneurisma cerebral, aneurisma de aorta, as situações de embolia, hipertensão arterial severa, cirurgias recentes de abdômen, tórax, olhos, crânio e cirurgias oftalmológicas, e síndrome coronariana aguda ou infarto agudo do miocárdio no último mês. Existem 3 formas de realizar o teste de difusão ou de capacidade de difusão pulmonar de monóxido de carbono: o método da respiração única, o método da intrarrespiração e o método da reinalação. Dos 3, o mais utilizado e o que vai ser descrito nesse vídeo é o método da respiração única. O teste de capacidade de difusão pulmonar de monóxido de carbono, utilizando a técnica de respiração única, é feita solicitando o seu paciente para expirar de maneira tranquila
todo o seu volume corrente e todo o seu volume de reserva expiratória, ou seja, ele vai eliminar todo o gás capaz de ele eliminar do pulmão até permanecer apenas o volume residual. Após esse movimento, ele vai inspirar uma mistura apresentada pelo operador até a capacidade vital, ou seja, ele inspira uma totalidade de volume até o limite máximo que ele consegue inspirar. Essa mistura que ele vai inspirar é uma mistura que é composta pelo monóxido de carbono numa concentração de 0,3%, um gás marcador, em geral o hélio, a 10%, pode ser também o metano ou o gás neon, oxigênio a 21% e o restante de nitrogênio. Essa inspiração máxima que ele faz, de maneira não forçada, mas até a capacidade máxima que ele consegue inspirar, é seguida de um aprisionamento da interrupção da respiração com aprisionamento daquela mistura no seu pulmão. E ele mantém essa apneia inspiratória por 10 segundos. Após esses 10 segundos, ele vai exalar, ele vai expirar todo aquele conteúdo possível da capacidade vital dele, ou seja, de novo ele vai expirar até manter apenas o volume corrente no pulmão, num movimento que vai demorar cerca de 4 segundos, uma expiração bem tranquila. Essa expiração faz com que ele elimine uma quantidade de volume de mistura de gases, em que a primeira parte representa o volume do espaço morto, cerca de 1 litro. Esse volume inicial é eliminado e o volume restante vai ser analisado pelo aparelho. Uma parte desse volume que é eliminado após a eliminação do volume do espaço morto, então, ele vai ser analisado em relação à concentração tanto do gás marcador quanto do gás monóxido de carbono. E é interessante saber que esse monóxido de carbono ele vai vir numa concentração inicial mais alta, mesmo depois que ele já eliminou o volume do espaço morto, porque a primeira parte do gás que ele elimina, que ele expira, é um gás que ficou menos tempo em contato com os alvéolos, portanto ele teve menos tempo de difundir aquele monóxido de carbono em direção à corrente sanguínea. Então, há aquela eliminação inicial com uma concentração um pouco mais alta de monóxido de carbono e depois a eliminação do restante do volume alveolar, que é um conteúdo com menos monóxido de carbono. O monóxido de carbono ali teve mais tempo para se difundir em direção à corrente sanguínea. O resultado encontrado no exame desse paciente vai ser comparado com uma tabela de populações estratificadas segundo as características antropométricas, peso, idade, altura, etc. E então, segundo o valor predito para a população com as características semelhantes a desse paciente, o exame dele vai ser considerado normal se ele for encontrado entre 75% a 140% do valor predito, do valor encontrado na tabela para normalidade. É considerada alteração leve se o seu resultado se encontra numa faixa de 60% a 75% do valor predito. Considerado uma alteração moderada se o valor está entre 40% e 60% do predito, e alteração severa se o valor encontrado é menor que 40% do predito. Algumas situações podem fazer com que mesmo indivíduos que tenham a membrana alvéolo-capilar normal apresentem alterações no seu resultado. Por exemplo, a anemia vai reduzir o resultado do teste de difusão pulmonar do monóxido de carbono. Isso se deve ao fato de
a hemácia, a hemoglobina, ser o principal agente carreador do monóxido de carbono. Se ela está em quantidade reduzida na corrente sanguínea, o monóxido de carbono vai ser pouco absorvido pelaquela, entre aspas, esponja que se encontra na corrente sanguínea para o monóxido de carbono, que é a hemoglobina. Então, o resultado vai ser que a difusão vai ser diminuída, mas não por causa de alteração de membrana respiratória, mas pelo fato de ter pouco agente absorvedor desse monóxido de carbono. Por isso, tanto em situações de anemia como em situações de policitemia, o resultado, além de ser plotado com a tabela de valor predito, também deve ser ajustado para o valor da hemoglobina. Também pacientes que apresentem uma FiO2 diferente do ar ambiente ou que apresentem carboxihemoglobina devem ter esse valor, esse resultado ajustado. Conceitualmente, a difusão, a capacidade de difusão do monóxido de carbono vai ser relacionado com as duas variáveis apresentadas nesse diapositivo. VA, que representa o número de unidades alveolares contribuindo para a passagem do agente, para a difusão do gás a ser utilizado no teste, e esse número de unidades ele vai ser avaliado utilizando a mensuração da concentração do gás marcador. Esse gás marcador que foi utilizado ali naquela mistura que foi inalada, a grande função dele no exame da espirometria com a utilização do monóxido de carbono para avaliar a capacidade de fusão, originar o valor do número de unidades alveolares contribuindo então para a difusão. Quanto maior esse valor, maior vai ser a difusão. Por exemplo, indivíduos que apresentam enfisema, que diminuem a área de superfície de troca, eles vão apresentar, então, pela diminuição da área de superfície de troca, diminuição da difusão. O outro coeficiente é o KCO, que é o coeficiente de transferência ou de difusão do monóxido de carbono. Transformando a fórmula acima, então, o coeficiente de difusão do monóxido de carbono é igual à difusão dividida pela área de difusão, a superfície de difusão ou o número de unidades alveolares que vão contribuir. E esse é o principal, a principal variável que nos dá a referência da eficiência do alvéolo na difusão do gás. Portanto, deficiências nesse alvéolo, nessa membrana, que ocorrem, por exemplo, por situações de espessamento, fibrose, doença intersticial, etc., edema alveolar, vai diminuir a capacidade de difusão e assim vai resultar no exame alterado. Então, a capacidade de difusão ela vai ser reduzida, o resultado desse exame vai ser reduzido em pacientes que apresentem ou diminuição da superfície de troca, que é representado pelo número de unidades alveolares, ou diminuição da capacidade de transferência, de difusão, pela redução do coeficiente de transferência, pelos motivos apresentados, ou pela associação dos dois. Em relação às possibilidades de resultados da capacidade de difusão, ela pode estar tanto reduzida como aumentada. Algumas situações podem fazer com que haja aumento também da capacidade de difusão. Entre os motivos de redução da capacidade de difusão pulmonar de monóxido de carbono, se relacionam o enfisema pela diminuição da superfície de troca, da área diminuída de superfície de troca, a doença intersticial e fibrose por aumento da espessura da membrana alveolo-capilar, doença vascular pulmonar, que pode interferir também na capacidade de absorção, mesmo com espirometria normal, a anemia pela diminuição da quantidade de hemoglobina passando pela artéria pulmonar, fazendo com que haja menor capacidade de absorção do monóxido de carbono,
Pacientes em uso de amiodarona podem evoluir com intoxicação e apresentar doença intersticial pulmonar, que também pode prejudicar a capacidade de difusão de monóxido de carbono. Indivíduos que apresentam a capacidade de difusão normal, mas apresentam um padrão restritivo na espirometria, devem ser investigados quanto à doença neuromuscular. Indivíduos com dispneia, espirometria normal, mas com redução na capacidade de difusão, devem ser investigados quanto à doença vascular pulmonar. E algumas situações que podem levar a um resultado de capacidade aumentada de difusão pulmonar de monóxido de carbono incluem asma, pacientes que pode ter represamento aumentado, aquelas asmas mais severas, podem provocar aumento da área de superfície de troca e também aumentar assim a capacidade de difusão pulmonar de monóxido de carbono. Pacientes com sangramento alveolar podem, pela presença de hemácia dentro do alvéolo, aumentar a captação de monóxido de carbono, pelo menos enquanto aquelas hemácias estiverem viáveis, e assim gerar um aumento na capacidade, pelo menos no resultado do teste de capacidade de difusão pulmonar de monóxido de carbono. A policitemia pelo aumento de hemácias passando pela artéria pulmonar tem um efeito contrário da anemia, ou seja, aumenta a capacidade de captação e assim aumenta a difusão de monóxido de carbono pela membrana alvéolo capilar. As gestantes, em geral, pelo aumento da atividade metabólica e aumento do volume minuto, tem também, em geral, um aumento na capacidade pulmonar de difusão de monóxido de carbono, assim como indivíduos durante a prática de atividade física. Então, na associação do exame de espirometria com o teste de capacidade de difusão pulmonar de monóxido de carbono, temos aqui as diversas capacidades, as diversas possibilidades. Indivíduo com padrão obstrutivo que apresentam a capacidade de difusão ao monóxido de carbono normal, eles são portadores em geral de asma ou de bronquite crônica. Se há redução na capacidade de difusão, provavelmente esses pacientes estão evoluindo com enfisema. São portadores de doença obstrutiva associada à destruição do parênquima pulmonar e diminuição da sua superfície de troca, que vai fazer com que haja redução da capacidade de difusão de monóxido de carbono. Pacientes com padrão restritivo, que tem a capacidade de difusão mantida, normal, eles em geral são portadores ou de doença neuromuscular, ou são pacientes grandes obesos que fazem então essa redução da capacidade de expansão tóraco-pulmonar, mas eles conseguem uma difusão na membrana alvéolo capilar normal. E aqueles que apresentam esse padrão restritivo, mas tem redução da capacidade de difusão de monóxido de carbono, provavelmente eles têm esse padrão restritivo causado por uma doença intersticial pulmonar que levou ao espessamento de interstício e assim a redução da capacidade de difusão. Se o indivíduo não tem nenhuma alteração à espirometria, nem restritiva e nem obstrutiva, mas tem redução da capacidade de difusão de monóxido de carbono, provavelmente, como foi comentado anteriormente, ele tem uma doença vascular pulmonar, provavelmente uma hipertensão arterial pulmonar que deve ser investigada. E se ele não tem nenhuma alteração que apresente padrão obstrutivo ou restritivo e ainda a capacidade de difusão é normal, ele é um indivíduo normal, ele não tem doença restritiva, obstrutiva e ele não tem doença vascular pulmonar. Terminamos o vídeo sobre a prova de capacidade de difusão pulmonar de monóxido de carbono. Espero que tenham gostado do conteúdo e se gostaram, por favor, deem um like. Muito obrigado.